Evangelho segundo narrativa de João, no seu capítulo 11, verso 35, tem o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Nós vivemos num mundo de indiferença. Os sentimentos estão cada vez mais estéreis. As pessoas estão cada vez mais frias, indiferentes. Por que será? Com certeza, a causa dessa indiferença é o pecado. O pecado embrutece a vida da pessoa. O pecado deixa a pessoa sem sentimentos. Os sentimentos são egoístas. São aquele sentimento que busca um proveito próprio. E esse texto nos mostra a pessoa do Senhor Jesus Cristo, em que o contexto nos mostra ele estando ali na aldeia de Betânia, com os 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria, pessoas que sempre, pelo que nós vemos na Bíblia, acolhiam com hospitalidade o Senhor Jesus Cristo. Pessoas próximas, íntimas, pessoas do dia a dia. Assim também na nossa vida, vivemos em sociedade e temos pessoas que compartilham do seu tempo conosco. E muitas delas passam por situações de enfermidade, situações, às vezes, de perda, de necessidades. E qual tem sido a nossa reação? Vemos aqui essa manifestação do Filho de Deus, de chorar, de soltar as suas lágrimas, de expor publicamente aos outros toda a sua emotividade. Existe um ditado que diz que homem não chora. Mas aqui não vemos isso. No próprio Filho de Deus, todo aquele quadro o vemos chorar. O verso 33 diz que Jesus, pois, quando a viu chorar, falando a respeito de Maria, de Marta, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Essa palavra perturbou-se no grego é a palavra embrimaomai, significa a parte da respiração, resfolegar, recuperar o fôlego, respirar com dificuldade. É uma expressão que podemos fazer uma comparação com um cavalo quando está com medo ou raiva.
ficar com muita raiva, cheio de indignação. É o que o texto nos mostra neste quadro tão emotivo que vemos o Senhor Jesus Cristo exteriorizar de uma maneira tão forte. O verso 38 também fala sobre isso. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Então Jesus, movendo-se, a palavra no verso 33, moveu-se muito em espírito. Essa frase nos mostra e revela o coração, os sentimentos do Senhor Jesus Cristo ao presenciar a dor, o sofrimento causados por todo tipo de males que vivemos neste mundo. E nós estamos numa sociedade cada vez mais indiferente. Quantas pessoas doentes procurando atendimento. Quantas pessoas querendo o mal do seu próximo. Quando andamos pelas nossas cidades, vemos pessoas dormindo no chão, pessoas mexendo no lixo, pessoas jogadas como trapos humanos por causa do vício, pessoas vivendo em situação de habitação a pior possível. E vemos esse quadro e muitas das vezes ficamos indiferentes a toda essa situação. Mas o Senhor Jesus, Ele nos mostra que Ele se comoveu profundamente. Como já dissemos, demonstra uma espécie de raiva, de ira santa, por causa de todo o sofrimento causado principalmente pela morte, por Satanás e pelo pecado. Sua alma encheu-se, não de fria despreocupação, mas de ira contra o mal, na sua luta em prol da salvação dos homens. Nós podemos ver o Senhor Jesus Cristo demonstrando isso com relação à sua igreja, quando ele foi no templo e viu que aquele lugar estava cheio de cambistas. Eles tinham mudado totalmente a condição de adoração a Deus. Aquele lugar onde Davi, ele tinha todo o cuidado com relação ao ofício ao Senhor, aos levitas, aos turnos das pessoas que deveriam estar adorando a Deus 24 horas. Mas agora, aquele lugar tinha perdido totalmente o seu propósito. Isso deixa o coração do Senhor Jesus Cristo muito pesaroso. Será que a nossa sensibilidade de ver essas coisas também ficaram e ficam estéreis? Já não nos preocupamos mais. Um dos sinais mais evidentes da obra de Deus
na vida dos cristãos é que ele começa a ver como o pecado tem causado tanta desgraça, mágoa e sofrimento no mundo. Nós vemos isso logo no início, em Gênesis capítulo 3. Vemos isso quando Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 12, por um homem entrou o pecado no mundo. Então, são situações em que nos mostra a raiz, a causa de todo o sofrimento. E quando entendemos esta situação que aflige esta sociedade, o crente, ele passará a sentir no coração a compaixão pelos sofredores. Ele passa a ter uma repulsa pelo pecado. O crente que é fiel não poderá de modo algum ter prazer no pecado. Ele vai repelir o pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 32, ele diz: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também, observem a parte final deste versículo, consentem aos que as fazem. Então, Paulo está falando sobre a pecaminosidade humana, tem a ver com a condenação por Deus, de uma condição do ser humano merecedora de maior juízo do que a própria prática do pecado. Isso significa apoiar, aprovar e incentivar o mal, sentir prazer nas práticas imorais dos outros. Esse é o derradeiro grau de depravação, de deleitar-se com a concupiscência e a iniquidade dos outros. É o pecado como forma de entretenimento. A palavra consente significa concordar, consentir, solidarizar-se, indicando o prazer imodesto nos pecados dos outros, que ora nós vemos tão prevalente na sociedade humana. É aquele crente que sai de um domingo de uma igreja depois de adorar ao Senhor, aí vai fazer o seu lanche, liga a sua televisão, momento de lazer, de vez de procurar algo edificante que continue a edificar a sua vida, ele coloca num programa que são gentes que estão totalmente fora do propósito de Deus, gente que estão blasfemando das coisas de Deus. Como pode ter uma mente assim? É o que Paulo está dizendo: consentem aos que fazem, apoiam. É o tipo do Big Brother, como foi passado recentemente. Como um cristão pode ver uma programação como essa? Como um cristão pode ligar o seu computador e ficar vendo coisas como essa? Então, nós sabemos em nossos dias quão grandes danos são produzidos pelas cenas imorais que dominam a mídia de entretenimento. Mesmo assim, como diz Paulo,
muitos consentem nisso, tendo nelas prazer. Quando uma pessoa se diverte olhando outras pessoas pecarem e cometerem atos malignos, mesmo sem os praticar pessoalmente, receberá a mesma condenação divina que aqueles que as cometem. A iniquidade aumenta em qualquer sociedade onde não há restrição decorrente da desaprovação pelos outros de tais males. É o que nós estamos vivendo, prezado ouvinte, que busca uma separação, busca estar como aqueles que não se dobraram a Baal, buscam estar do lado do Senhor, buscam estar na fidelidade ao Senhor. Então, aqueles que professam fé em Cristo, que se divertem com as práticas imorais dos outros, com as piadinhas, com os vídeos que são lançados pela internet, mesmo sem cometê-las, contribuem diretamente para predispor a opinião pública à imoralidade, à corrupção e, por fim, à condenação eterna de um número infinito de pessoas. Este é o pecado digno da morte. Então, o Senhor, Ele manda o seu juízo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, no seu capítulo 2, verso 12, ele diz assim: para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ter prazer no pecado, quando deveria amar a verdade, será o fator decisório do julgamento da parte de Deus nos últimos dias. É o que Paulo também fala no verso 10 dessa carta a Tessalonicenses. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não tiveram essa preocupação. E dessa maneira, tudo isso contribui para que isso faça com que nós também possamos mover o nosso íntimo e ver as consequências de todo este pecado que nos separa de Deus. Por isso o sábio Salomão, ele dizia: melhor ir à casa do luto do que ir à casa do banquete. Por quê? Porque lá nós vemos o fim de todas as coisas. Quantas pessoas estão chorando por circunstâncias que colheram em dias anteriores por causa do pecado. Quantas pessoas estão passando por dificuldades porque semearam na carne e agora estão colhendo frutos amargos de uma desobediência contra Deus. E aqui, neste verso do capítulo 11, 35, nós vemos o Senhor chorar. O Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, aquele que sentiu fome, sede, aquele que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele não era indiferente a toda uma circunstância que o envolvia. Ora,
Prezados ouvintes, que sociedade que estamos vivendo em nossos dias. Podemos ver o choro daquelas pessoas que estão enfermas, doentes, dos seus familiares, aguardando um resultado positivo. E muitas das vezes estamos totalmente alheios. Não nos comove mais. Ficamos insensíveis. Parece que o Espírito Santo não habita mais em nossas vidas. Porque uma das atividades do Espírito Santo na nossa vida, como diz Paulo em Romanos 8:26, e ele ensinará a orar com gemidos inexprimíveis. E o Senhor Jesus nos mostra aqui que ele chorou com aqueles que choravam. E isso fez com que até os seus inimigos reconhecessem seu amor e sua compaixão. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Ele era um homem de dores. Então o Senhor chorou. Assim como ele chorou por aquelas cidades impenitentes. E isso nós vemos nas suas expressões dos seus sentimentos, iguais aos nossos sentimentos. Assim como Ana chorou, desejando o nascimento de um filho. Assim como Davi e Jonatas choraram, porque sofreram uma grande perseguição do rei Saul. E nós estamos no momento em que precisamos mais chorar do que rir. Porque o momento é difícil. O momento é de grande luta. E o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 12, que é a parte aplicativa do final de Romano, no verso 15 ele diz: alegrai-vos com que se alegram, e chorai com que choram. Essa deve ser a nossa atitude. Devemos ter um interesse vivo nas bênçãos e na prosperidade das outras pessoas sem invejá-las. E também devemos demonstrar genuína compaixão pelos outros que estão chorando. Quantas pessoas padecendo ao nosso redor. Mas um dia nós temos a esperança que Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, porque as primeiras coisas já passaram. Esse é o nosso sumo pastor, aquele que dá e deu a sua vida pelas ovelhas. Ele que não merecia sofrer, ele que não merecia chorar, mas ele chorou. Que nós possamos também ter, nesses dias, o mesmo sentimento do Senhor Jesus Cristo, para ver e sentir as consequências do pecado, a consequência
da obra de Satanás e assim estarmos vigilantes neste mundo e estarmos solidários com os nossos irmãos, familiares, pessoas próximas que precisam tanto das nossas intercessões. Senhor, que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas, para que não tenhamos um coração insensível, mas que a sensibilidade do Espírito Santo possa tocar nas cordas internas do nosso ser e assim sentirmos toda a dor provocada pelo pecado. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.